Olá pessoal, meu nome é Maria da Glória e hoje nós vamos começar o vídeo falando da função do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, pessoal, tinha um papel muito importante no Antigo Testamento. Ele era o líder espiritual do povo de Israel e exercia funções especiais como chefiar os sacerdotes, oferecer sacrifícios especiais como representante da nação toda, consultar a Deus em favor da nação. De acordo com a tradição bíblica, somente os descendentes de Arão poderiam ser elevados ao cargo de sacerdote. Mas, infelizmente, posteriormente, devido a movimentos políticos, essa ordem foi abolida. Para ser sacerdote também, não podia ter nenhum defeito físico, tinha que ser aprovado por Deus, tinha que ser homem. Hoje vocês vão conhecer os significados das cores das vestes sacerdotais. Vocês sabem por que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote? Hoje temos muito a aprender e se vocês estão preparados, vamos começar o nosso vídeo agora. As roupas do sumo sacerdote, além da função estética, ela transmite também outros significados, como o sinal da presença de Deus e a ação poderosa dele no meio de seu povo. Agora vamos falar um pouco sobre o manto azul, que foi feito conforme descrito em Êxodo, capítulo 28, versículos 31 ao 35. O manto, pessoal, era uma espécie de chale com uma abertura. A cor azul do manto simboliza o céu. Ele ficava embaixo do éfode. Em sua borda eram presos pequenos sinos dourados. Entre eles podemos ver enfeites como em formato de romã. Essas romãs significam fertilidade e frutificação. As romãs são feitas de 3 cores: azul, vermelha e roxo. O azul simboliza o céu, o vermelho o homem, o roxo é a junção das 2 cores, que simboliza a reconciliação entre Deus e o homem. Resumindo, pessoal, o sino tem de soar anunciando a romã que o homem precisa renunciar a si mesmo para se envolver no ministério da reconciliação. Outra curiosidade sobre os sinos é que quando o sacerdote caminhava no lugar santo, o sino tocava. Se o sino parasse de tocar, significava que o sacerdote tinha morrido. Agora vamos falar um pouco da túnica de linho branco. A túnica de linho branco cobria todo o corpo do sacerdote, representava a pureza como elemento essencial para prestar culto ao Senhor e à justiça de Cristo, e também perdão por assassinato. Agora vamos falar dos calções de linho branco, conforme descrito em Êxodo 28, 42. Faze-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua, irão dos lombos até as coxas. Os calções brancos, pessoal, significava a remissão da transgressão sexual. Se
você estiver gostando do nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curta, compartilhe, comente e siga também as nossas redes sociais. Estamos também no Instagram e no Facebook. Outro ponto que é importante, pessoal, é que os pés tinham que estar sempre descalços, pois o chão era santo. Agora vamos falar do éfode. Em Êxodo 28:6 diz: E farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. O significado espiritual do éfode era a glória celeste e a remissão da idolatria. Sobre o éfode tinha um cinto feito com o mesmo material. O cinto significava pecados do coração. E nas ombreiras o Senhor disse: Tomará 2 pedras de ônix e gravará nelas os nomes dos filhos de Israel. É Êxodo 28, versículo 9. 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Uma das peças mais importantes era o quadrado frontal, de tecido em que foram afixadas 12 pedras preciosas, coloridas em 4 filas de 3 pedras cada uma. Em cada uma delas foi gravado o nome de uma tribo de Israel. Na pedra de topázio estava a tribo de Issacar, a de sárdio, a tribo de Judá, na de diamante, a tribo de Gade, na safira, a tribo de Simeão, na turquesa, a tribo de Ruben, na ametista, a tribo de Benjamim, na ágata, a tribo de Manassés, no jacinto, a tribo de Efraim, na jaspe, a tribo de Naphtali, na ônix, a tribo de Azer, na berilo, a tribo de Dan. O valor das pedras da estola sacerdotal estava mais relacionado à posição das tribos e sua capacidade de combater do que uma posição hierárquica diante de Deus. Vocês já ouviram falar de 2 pedras que ficam no peitoral chamada Urim e Tumim? Em Êxodo 28:30 lemos: Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. O significado de Tumim é igual a perfeição. O significado de Urim é igual a luzes. Através das pedrinhas de Tumim e Urim, era possível saber se Deus estava dizendo sim ou não ao questionamento feito. O entendimento se dava dependendo da posição, ou do brilho, ou de outro aspecto das pedras. Essas pedras são mencionadas na época de Esdras e Neemias. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantassem um sacerdote com Urim e Tumim. Esdras 2:63. Agora vamos falar da mitra do sumo sacerdote. A mitra, ou turbante sacerdotal, é a cobertura da cabeça usada pelo sumo sacerdote de Israel quando ele servia no tabernáculo ou no templo de Jerusalém. A mitra simbolizava perdão do pecado da altivez. Toda vez que o sumo sacerdote olhava para a mitra, ele se lembrava que não era por mérito, mas por graça que ele ocupava aquele lugar. Por isso ele precisava ser humilde.
A lâmina da mitra significava perdão pela arrogância. Estava escrito nessa lâmina: santidade ao Senhor. A lâmina ensina 2 princípios básicos: não ser arrogante e sempre ser santo ao Senhor. Como vocês puderam perceber, as roupas não era só uma questão de estética, mas elas eram memoriais para os sacerdotes, pois servia para ensinar preceitos mais sublimes, moldando os pensamentos e as ações de Arão e seus descendentes. Em Hebreus 2:17, Jesus é chamado de nosso sumo sacerdote. Os sacerdotes eram responsáveis de interceder a Deus pelo povo ao oferecer os muitos sacrifícios que a lei requeria. Entre os sacerdotes, um era selecionado como sumo sacerdote, o qual entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, para colocar o sangue do sacrifício sobre a arca da aliança. Hebreus 9:7. Através desses sacrifícios diários e anuais, os pecados do povo eram temporariamente cobertos até o Messias removê-los de uma vez por todas. Quando Jesus é chamado do nosso sumo sacerdote, é com referência a estes 2 sacerdócios anteriores. Como Melquisedeque, ele foi ordenado sacerdote além da lei dada no Monte Sinai. Hebreus 5:6. Assim como os sacerdotes levíticos, Jesus ofereceu um sacrifício para satisfazer a lei de Deus ao oferecer a si mesmo por nossos pecados. Hebreus 7, versículos 26 e 27. Ao contrário dos sacerdotes levitas, os quais tinham que continuamente oferecer sacrifícios, Jesus só teve que oferecer o seu sacrifício uma vez, ganhando a redenção eterna por todos os que se aproximam de Deus através dele. Hebreus 9:12. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!